Salve, salve, galerinha! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá então, começando mais uma videoaula aqui. E hoje a gente vai então falar das fases da Revolução Francesa, certo? Como a gente já trocou ideia, né, naquela outra videoaula que eu expliquei para vocês, então, o início do processo revolucionário, a gente tem que ter em mente que a Revolução Francesa, ela é um processo longo, muito demorado, certo? Muito de idas e vindas. Por isso que a gente vai falar aqui de algumas fases desse processo revolucionário, tá? Mas o que vocês têm que ter em mente, então, é que isso é feito por meio de um processo. Não é algo que acontece num dia, num mês, né, num ano. Não, ele é um processo que vai demorar 10 anos aproximadamente, tá certo? Com vários grupos que vão estar ali presentes nesse processo revolucionário, com várias idas e vindas. Então, em determinados momentos, a gente tem um grupo no poder, num outro determinado momento, a gente tem um outro grupo no poder, tá certo? Conforme esses grupos vão tomando poder, né, na frente aí da Revolução Francesa, a gente vê, então, certas medidas sendo tomadas ao longo do tempo. Por isso que eu coloquei aqui como subtítulo da nossa aula, da queda da Bastilha ao golpe de 18 de Brumário, que é o que a gente vai, então, trabalhar na aula de hoje. Tudo isso vai durar cerca de 10 anos. O início do processo revolucionário ele começa em 1789, com a queda da Bastilha. E ele vai terminar em 1799, quando ocorre, então, o golpe de Napoleão Bonaparte, né, o golpe que ficou conhecido como de 18 de Brumário, e coloca fim, então, a esse processo revolucionário. Fechado? A gente sabe, então, para quem não viu ainda, ó, aproveita que tem um cardzinho aparecendo aqui em cima, né, que vai dar aí o nosso link para outra videoaula, que a gente viu, então, que há todo um preâmbulo anterior à Revolução Francesa, tá certo? Com as crises que estavam colocadas dentro da sociedade francesa, com a convocação dos Estados Gerais, né? E com a não resolução dos problemas diante da convocação dos Estados Gerais, tá certo? Então, para a gente relembrar, por que a queda da Bastilha ela marca o início do processo revolucionário? Porque no momento em que os Estados Gerais estavam convocados e no momento em que esses Estados Gerais eles têm o voto, né, não por cabeça, mas sim por Estado, e quando o terceiro Estado vê que não há possibilidade de solução daquela crise, eles então rompem com esse Estado geral, né? Partem então para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, rompendo com os Estados Gerais, criando um novo ambiente político. O rei tenta reprimir esses membros do terceiro estado e quando essa repressão então vai para frente, né, os membros do terceiro estado eles reagem com muita violência, tá certo? Começam a promover uma série de saques na sociedade francesa ali em julho de 1789 e o ápice disso vai ser a tomada da Bastilha, que como a gente viu lá na videoaula, né, sobre as causas da Revolução Francesa, ela era a prisão do antigo regime. Então todos os inimigos do rei, toda aquela galera, né, que por algum motivo tentou contrariar aquilo que a monarquia francesa dizia, estava preso aqui na Bastilha. Todos os membros do terceiro estado, e aí a gente está falando inclusive de pessoas que eram membros do exército, né? Vão então tomar essa prisão, vão roubar as armas, as munições que tem dentro dessa prisão. Com isso, vão ganhar ainda mais força, certo? E também vão libertar uma população muito grande que foi presa pelo antigo regime. Portanto, o início, o marco simbólico e prático do processo revolucionário na França vai se dar no dia 14 de julho de 1789, quando membros do terceiro estado tomam a Bastilha. Fechou até aqui? Quando os membros do terceiro estado eles conquistam, eles tomam a Bastilha, eles vão ganhar muita força. E aquela instituição que eles criaram, que era a Assembleia Nacional Constituinte, começa a ganhar muita força também. Galera, vamos entender então, de uma vez por todas, o que é essa Assembleia Nacional Constituinte, certo? A gente sabe que até então a França era uma monarquia absolutista. Então, as leis, as regras e tudo aquilo que organizava a sociedade francesa, ela era controlada única e exclusivamente pelo rei. O rei mandava e desmandava, certo?
Quando os membros do terceiro estado criam essa Assembleia Nacional, eles estão reunidos, então, para discutir e elaborar de uma maneira muito mais democrática uma Constituição. Todo mundo lembra o que é uma Constituição, certo? Uma carta de leis que vai regular aquilo que as pessoas podem e não podem fazer dentro daquela sociedade. Então, quando é criada essa Assembleia Nacional Constituinte, em 1789, os membros do terceiro estado, eles estão ali querendo criar uma Constituição, um conjunto de leis, que vai então ter como princípio organizar a sociedade francesa, colocar certas regras para que o rei deixe de abusar do seu poder e para que os privilégios do clero e da nobreza acabem. E essa Assembleia Nacional Constituinte, então, ganha muita força no momento em que eles tomam a Bastilha, né? É o momento, então, que o clero, a nobreza e principalmente o rei vai olhar para essa população e vai pensar: bom, a galera tá indo pro arrebento. Então, se eu voltar a reprimir essa população, não vai dar coisa boa, não. É nesse momento, então, que essa Assembleia Nacional Constituinte ganha muita força e começa a elaborar essa Constituição para a França. No momento em que eles estão reunidos ali, né, na Assembleia Nacional Constituinte, percebam uma coisa: para elaborar uma Constituição não é do dia para a noite. Muita coisa tem que ser discutida, muita coisa tem que ser pactuada. Tem gente que pensa uma coisa, tem gente que pensa outra coisa. Então, para isso demora muito tempo, demanda muito tempo para que as pessoas resolvam, né, como que vai ser elaborada essa Constituição. É justamente por isso que essa Assembleia Nacional Constituinte ficou reunida entre 1789 e 1791. Aí 3 anos aproximadamente em que esses caras, né, membros do terceiro estado, continuaram ali reunidos diariamente para elaborar uma carta de leis, certo? Que ia regular a sociedade francesa. No momento em que eles estão reunidos, então, eles vão elaborar aquele que é um dos documentos mais importantes e mais essenciais da história da humanidade, não apenas da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que esse documento traz de tão inovador e por que ele é tão importante assim para a nossa sociedade até os dias de hoje? Porque é nesse momento que está escrito um conjunto de direitos que os cidadãos vão ter. É o primeiro momento na história da França e basicamente na história da humanidade em que as pessoas são chamadas de cidadãs e não mais súditos, como era até então na monarquia absolutista francesa, tá certo? Essa promulgação dos direitos do homem e do cidadão, que vai acontecendo em 1789, ela vai então substituir a ideia de súdito por cidadão. O súdito tem direito? Não tem direito. O cidadão tem direito? Opa, tem muitos direitos. Percebem a inovação? A diferença? A importância desse documento? Se nós, nos dias de hoje, somos chamados de cidadãos, a gente deve ir muito a esse documento embrionário. Esse documento, ele também vai acabar com os privilégios da nobreza. Todo mundo lembra dos privilégios da nobreza? Sim, né? Vivia sem trabalhar, percebem? Eram os parceiros do Neymar. Aquela galera que tava ali, absolutamente sem fazer nada, e que tinha o seu dia a dia, a sua vida, os seus privilégios, garantidos pelo pagamento de impostos que principalmente os membros do terceiro estado tinham que fazer. Ao mesmo tempo, esse documento acabou com as obrigações feudais. O que são essas obrigações feudais? Dízimo, corvéia, né, uma série de impostos, de dinheiro que as populações mais pobres eram obrigadas a pagar para a sociedade francesa. Certo? Esse período, então, galerinha, que vai de 1789 até 1791, ele é conhecido nas fases do processo revolucionário como o período da Assembleia Nacional Constituinte. E ele termina, obviamente, quando essa Constituição ela é promulgada. Ela é promulgada em 1791. E é um momento, então, em que se inicia a fase da Revolução Francesa conhecida como monarquia constitucional. Um período que vai de 1791 até 1792.
Essa fase, galerinha, da monarquia constitucional é uma fase super interessante da Revolução Francesa para a gente discutir uma série de questões. A primeira delas é, percebam, o terceiro estado está reunido e elaborando uma constituição, uma carta de leis nova que vai organizar essa sociedade. Eles poderiam ir por um caminho, como eles poderiam ir para outro caminho. E eles decidem, então, manter a monarquia, manter o rei. Qual vai ser a diferença aqui? A diferença é que o rei, a partir da promulgação da primeira Constituição Francesa, que é essa Constituição de 1791, acabou a monarquia absolutista, que é aquele modelo político no qual o rei manda e todo mundo obedece. Porque não tem a ideia de igualdade, de liberdade. O que tem é a ideia de que as pessoas elas são súditas do rei. Percebem? É por isso que essa fase de 2 anos ela vai ser chamada de monarquia constitucional. É uma monarquia, certo? O rei, ele é um dos chefes da sociedade. Só que ele pode mandar como ele bem entender? Não. Ele tem que mandar segundo aquilo que está na Constituição. E o que diz a Constituição? Os principais pontos dessa Constituição que são muito importantes para a gente entender o processo revolucionário é a igualdade jurídica entre os cidadãos. O que acabou aqui nesse momento, galera? Acabou a divisão por estados, que estava presente lá antes da Revolução Francesa. Primeiro estado composto pelo clero. Segundo estado composto pela nobreza. Terceiro estado composto pelo estado. Todos não, um grupo grande da sociedade, camponeses, burgueses, o sans-culotte, né? Então, essa divisão entre primeiro, segundo e terceiro estado acabou aqui com a promulgação dessa Constituição. Percebem? Por isso que tá até grifado aqui, ó, cidadãos. Todo mundo agora é visto como um cidadão, como um membro daquela sociedade, com deveres, mas também com direitos, certo? Além disso, essa Constituição ela traz uma série de inovações econômicas. Nesse momento, há a liberdade de produção e a liberdade de comércio. Toda e qualquer pessoa na França tem a liberdade de produzir, de comprar e de vender como quiser, o que quiser e para quem quiser. Certo? Outra questão importante dessa Constituição é a submissão do clero ao governo. Agora, o que a igreja fizer ou não fizer vai depender do governo aprovar ou não aprovar essas medidas. Antes, o clero estava no topo da sociedade. E agora? Agora, o governo é que vai regular as ações do clero. Certo? Olha aí, então, uma série de medidas que mostram pra gente como que o iluminismo influenciou nesse processo revolucionário francês. Porque pensa comigo, igualdade jurídica entre cidadãos, tá no Locke, certo? Liberdade de produção e de comércio, tá no Adam Smith. Submissão do clero ao governo, tá no Montesquieu. A liberdade religiosa, certo? Então, essa primeira Constituição francesa, ela foi organizada pelo pensamento iluminista. Só que ela era muito limitada. E por que ela era limitada? Porque a representatividade popular que ela previa era orientada pelo voto censitário. O que é o voto censitário? O seu voto vale de acordo com a renda que você tem. É diferente do nosso voto universal de hoje em dia. Hoje em dia, não importa que eu sou um professor e eu ganho mal, o meu voto é igual ao voto de um milionário, de um industrial, certo? Essa é a ideia do voto universal. No voto censitário, o seu voto vale de acordo com a sua renda. Justamente por isso é que essa monarquia constitucional ela era muito limitada. Porque essa representatividade popular, ela não dava representatividade para as camadas mais baixas da população francesa. Camponeses estão dentro desse voto censitário? Não, estão excluídos. Os trabalhadores urbanos estão dentro desse voto censitário? Também não. Certo? Então, essa Constituição, ela traz uma série de inovações, mas a limitação que ela vai ter perante todos os estratos da sociedade.
Mas o que é importante pra gente aqui, galera? É a primeira vez na história da França que o rei não vai ter controle absoluto da sociedade. Agora o rei ele vai estar regulado, controlado pelo que a Constituição está dizendo. O que vocês acham que o rei vai dizer? Será que ele vai aceitar tudo isso? É óbvio que o rei não vai aceitar isso de bom grado. E é justamente por isso que, neste momento em que está rolando a monarquia constitucional, é que vai se desenvolver, principalmente entre 1791 e 1792, vai se desenvolver uma reação dos grupos políticos e sociais que começaram a perder privilégios com o processo da Revolução Francesa e com a instituição da monarquia constitucional. Obviamente que esses grupos, né, eles vão ser comandados pelo rei, que perdeu o seu poder, e pela nobreza, que está perdendo os seus privilégios. E unidos o rei e a nobreza francesa, vão se juntar também a monarquia dos países, né, da Prússia e da Áustria, que vão olhar para a França e vão começar a pensar: se esse processo revolucionário que está tirando os poderes do rei francês se espalhar por toda a Europa, nós, Prússia e Áustria, que somos também monarquias absolutistas, vamos também perder o nosso privilégio. Então, é fundamental que nós, Prússia e Áustria, conseguimos deter esse processo revolucionário na França para manter a ordem da Europa como ela está constituída até então. É justamente nesse momento, então, que vai acontecer uma união entre nobreza e rei francês com a Prússia e a Áustria. E aqui, então, é um processo no qual a Prússia e a Áustria vão invadir a França para acabar com o processo revolucionário. Só que essa tentativa de invasão, ela vai ser frustrada por uma reação muito forte dos líderes revolucionários e de toda a população. Nesse momento, vão se destacar dois personagens fundamentais para a história da França, que vai ser o Danton e o Marat. Esses dois caras, membros ali da face mais exaltada e mais radical da Revolução Francesa, vão começar a conclamar o povo, mostrar para o povo que perder, que ser invadido por Áustria e por Prússia, vai significar o fim deste processo de transformação que a França está vivendo. E é justamente conseguindo, então, colocar na cabeça de todas as pessoas na França de que eles deveriam lutar pela sua liberdade, pela sua igualdade, é que os franceses conseguem derrotar o exército da Prússia e o exército da Áustria. Nesse momento, o rei francês Luís XVI ele vai ser preso junto com a sua esposa. E ao serem presos, então, e permanecerem um bom tempo presos, eles vão ter o seu destino organizado e pensado pelos membros da Revolução. Alguns grupos eram contrários à execução do rei e da sua esposa. Porém, outros grupos mais radicais achavam que para marcar o fim da monarquia era necessário um ato de extrema violência. E é nesse momento, então, que o rei vai ser executado e futuramente a sua esposa, a rainha, também será executada. É um símbolo para o processo revolucionário francês. Apesar desse ato de extrema violência, o que os revolucionários queriam era marcar com um ato extremo o fim da monarquia francesa. É por isso que em 1792, com a execução, a prisão e a futura execução do rei e da rainha, acaba a monarquia constitucional. Se inicia então em 1792 uma república. Essa república então ficou conhecida como o período da Convenção Nacional. E essa é a primeira república francesa. A monarquia acabou, o rei foi para a guilhotina. E se inicia então um período no qual os grupos mais radicais da Revolução Francesa vão estar no poder. Qual é a primeira ação desse grupo? É a criação de uma nova Constituição. Pensa comigo.
aquelas leis que acabaram de ser publicadas, né, promulgadas, que eram, né, as leis que regulavam a monarquia constitucional, elas vão servir para essa república? Não vão. Então é necessário criar uma nova Constituição, a Constituição Republicana Francesa. Então, galerinha, aqui se inicia a nova fase da Revolução Francesa. No finalzinho do vídeo, então, eu recupero todas as fases para a gente conseguir aí criar uma linha do tempo da Revolução Francesa, que é super importante para a gente, tá bom? Mas depois a gente retoma isso. Aqui a gente tem, então, a Convenção Nacional, que vai de 1792 e de até, né, 1795. Como eu falei para vocês, é um momento da história revolucionária francesa que os mais radicais, o grupo mais radical, vai estar no poder. E este grupo mais radical, ele era chamado de jacobinos. Os jacobinos, eles tinham um principal comandante, que era o Robespierre. Danton, Marat também fazia parte desse grupo político. E esses caras, eles tinham um pensamento, uma ideologia muito radical. E quando eles chegam ao poder, no momento em que eles então guilhotinam o rei e a rainha da França e inauguram essa nova República Francesa com essa nova Constituição, eles vão trazer uma série de ideias muito radicais e muito transformadoras para a sociedade francesa até então. Esse período, né, ele vai ser organizado por meio de um comitê que vai ser quem vai comandar as ações que a França vai ter naquele momento. O Comitê de Salvação Pública, ele era controlado pelo Robespierre, e a partir desse comitê, ele vai, né, promulgar, junto com a Constituição Francesa, uma série de medidas muito interessantes para conseguir a igualdade social pensada pelos jacobinos. As principais ações desse Comitê de Salvação Pública vão ser a abolição da escravidão nas colônias francesas, o tabelamento dos preços, o aumento dos impostos para os ricos, para que os ricos possam pagar a conta para essa igualdade social, a criação de escolas públicas e a criação de medidas de proteção para os trabalhadores. Essas medidas demonstram como que o pensamento jacobino era um pensamento voltado para a igualdade das pessoas, para o fim dos privilégios e para a criação de uma igualdade social muito forte para a sociedade francesa. Porém, os jacobinos, eles, ao organizarem tudo isso, sofreram uma série de reação. Por que essas reações começaram a acontecer? Porque eles foram vistos como muito radicais. E até mesmo entre os próprios jacobinos haviam pessoas que criticavam as medidas mais extremas. A principal delas era o quê? A própria, né, de terem guilhotinado o rei e a rainha francesa. Nesse momento, então, para conseguir impor todas essas séries de medidas revolucionárias, os jacobinos também criaram, dentro do Comitê de Salvação Pública, medidas drásticas para conter todos aqueles que fossem contra o processo revolucionário. Nesse momento, então, é criado aquilo que ficou conhecido como Tribunal Revolucionário. E os jacobinos vão ser responsáveis por cerca de 50 mil execuções de homens e mulheres que eram contra esse processo revolucionário. Esse período ficou conhecido como a fase do terror na Revolução Francesa. Por quê? Porque era sangue para todos os lados. Se você fosse contra a criação, então, dos impostos para os ricos, você ia acabar na guilhotina. Se você fosse contra a abolição da escravidão, você ia acabar na guilhotina. E até mesmo os líderes da resistência jacobina também foram executados pelo Robespierre. O Danton e o próprio Marat, que eram contra esse uso indiscriminado da violência, também pararam na guilhotina pela ação do Tribunal Revolucionário. Isso, obviamente, desagrada os girondinos. Por quê? Porque os girondinos, com o pensamento mais conservador, né, esse outro grupo da Revolução Francesa, muito mais conservador, que queria privilégios econômicos apenas para eles, uma vez que quem fazia parte desse grupo era a alta burguesia, essas medidas que os jacobinos criaram vai, obviamente, desagradar.
Só que a própria sociedade francesa como um todo estava olhando para a fase do terror e estava vendo muito sangue sendo derramado. Portanto, os jacobinos começam a perder muita força nesse período. E surge então os girondinos com muita força nesse processo revolucionário. Com isso, com o enfraquecimento dos jacobinos, diante dessas medidas violentas que eles começaram a tomar, ganha então força o grupo dos girondinos. Eles dão um golpe, acabam com aquela república da Convenção Nacional e criam uma nova república, chamada do Governo do Diretório. Nesse governo do Diretório, que vai durar de 1795 até 1799, os girondinos vão estar no poder. Quem são os girondinos, então, galera? Era um grupo representado quase que exclusivamente pela alta burguesia. Industriais, grandes comerciantes, pessoas de uma elite econômica, que queriam o fim dessas medidas populares que os jacobinos criaram. Os girondinos, eles querem sim liberdade, mas para eles, ou seja, é muito mais voltado na liberdade econômica. Eles estão pensando em mudanças, mas não mudanças estruturais. E eles não estão nem um pouco preocupados com o fim da desigualdade social na França. O governo do Diretório vai acontecer, então, ele vai ser criado em 1795, quando uma nova Constituição é promulgada. Dá só uma sacada como esse processo é lento e complexo, galera. Estamos já na terceira Constituição. Isso demonstra as idas e vindas do processo revolucionário. Essa nova Constituição, publicada ali em 1795 pelos girondinos, ela vai acabar com todas as medidas populares que os jacobinos tinham criado. Então, as escolas públicas que foram criadas, acabou. A escravidão que tinha sido abolida, também acabou. E o voto universal que tinha sido colocado pela Constituição dos Jacobinos também vai acabar. Essa Constituição, apesar de manter uma república, vai voltar o voto censitário. Ou seja, olhando para isso, os girondinos eles estão governando em prol de quem? Deles mesmos. Se no voto censitário só pode votar quem tem grana, quem tem grana na sociedade francesa desse período? Os girondinos, a alta burguesia. Portanto, o governo do Diretório é um governo muito mais conservador e voltado exclusivamente para os interesses dos próprios girondinos. Só que esse governo do Diretório, que é bastante longo, né? Como vocês podem ver aqui, ele vai de 1795 até 1799. Ele não passou com muita tranquilidade. Por quê? Porque os girondinos, com essa série de medidas, eles criavam uma oposição muito forte dos jacobinos, que continuavam ali na sociedade francesa. E continuavam ali querendo que as suas medidas, as suas propostas e os seus interesses fossem cumpridos. Então, há uma série de revoltas feitas pelos jacobinos. Depredação pública, invasão de locais públicos, invasão de igrejas. Os jacobinos, eles continuaram promovendo essa série de revoltas na França. E além disso, galerinha, o governo do Diretório continuava desagradando os monarquistas. Desagradando aquelas pessoas e principalmente grupos de fora da Áustria e da Prússia que queriam o fim daquela revolução, que queriam a volta da monarquia para defender os seus próprios interesses. Então é um momento muito tenso da Revolução Francesa, em que os girondinos tinham que enfrentar revoltas internas e revoltas externas, certo? Portanto, a gente pode dizer que havia uma população muito descontente com os rumos que a Revolução estava sofrendo. E é nesse momento que começa a surgir uma figura extremamente forte, importante, emblemática. Um jovem general chamado de Napoleão Bonaparte, responsável por enfrentar as forças da Áustria e da Prússia que tentavam invadir a França. Responsável também por controlar as revoltas dos jacobinos que aconteciam dentro da França. E nesse ambiente da população descontente com os rumos que
aquele processo estava levando, com a população querendo única e exclusivamente paz, era necessário surgir uma figura forte e centralizadora, que iria conseguir controlar tudo o que estava acontecendo naquele momento na França, controlar a violência para a qual a França estava caminhando. Conforme Napoleão Bonaparte surge como essa figura forte, centralizadora, e ganha muito respeito da sociedade francesa, uma vez que foi ele o general responsável por evitar a invasão da França, uma vez que foi ele o general responsável por acabar com as revoltas que estão acontecendo dentro da França, ele consegue ganhar apoio popular, apoio do exército para dar um golpe, tirar os girondinos do poder e instaurar um novo modelo político para a França. Com o golpe de 18 de Brumário, que vai acontecer em 1799, a Revolução Francesa chega ao fim. E surge a figura de Napoleão Bonaparte como sendo o novo líder da sociedade francesa, que a gente vai falar dele muito em breve. Para concluir, então, aqui, as fases da Revolução Francesa vão ser resumidas em Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1791, Monarquia Constitucional, que vai de 1791 a 1792, Convenção Nacional, que vai de 1792 a 1795, Governo do Diretório, que vai de 1795 a 1799, e o fim da Revolução Francesa ocorre no golpe de 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Fechado, então? Então, ó, sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar aí seu caderninho bonitinho e vai fazer uma linha do tempo da Revolução Francesa. Fechado? Porque isso vai ajudar, então, a criar para vocês como que se desenrolou esse processo. Podemos falar que foi um processo, então? Claro que podemos. Porque as coisas elas foram acontecendo pouco a pouco, com muitas indas e vidas, como a gente viu nesse vídeo. Beleza, então? É nóis, galerinha. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto. É tudo nosso e nada deles. E tchau.